E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O caso de hoje foi muito pedido aqui no canal e ouso em dizer que provavelmente foi o caso que mais me deu trabalho para encontrar fotos e informações, foi realmente muito difícil, mas eu espero que vocês gostem. Todas as informações que eu trouxe hoje são trazidas de jornais e revistas da época. Para quem não assistiu o caso da Mônica Granuso que eu trouxe aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima inclusive. Esse caso ficou bem conhecido porque ele aconteceu exatamente 1 ano e 1 dia após esse crime, em 1986, no Rio de Janeiro. Então, bora logo pro caso que tem bastante coisa. Denise Garçom Benoliel era uma jovem de 21 anos, filha do casal Samuel e Sol Garçom Benoliel. Os seus irmãos eram Mariane, de 24 anos, a Ruth, de 19, e o Eduardo, de 17 anos. Ela era uma jovem muito amada por todos, ela era considerada bem meiga, muito inteligente, era uma jovem realmente genial. Ela adorava sair, passear, fotografar, já havia viajado para os Estados Unidos e ela gostava muito de estar com pessoas. Ela cursava administração na faculdade Cândido Mendes e trabalhava na empresa Casa Garçom, que era uma empresa de móveis eletrodomésticos que depois foi vendida inclusive para Casa Bahia. Ela tinha um namorado, ela já namorava há algum tempo, um colega da faculdade de 19 anos chamado José Roberto Lima de Arruda, e naquela época ela estava realmente muito feliz. A família era conhecida por ser uma família bem grande porte, digamos assim. Eram donos de empresas, de imóveis. Cada filha tinha um carro. A família era judaica, super educada e super moralista. Eles moravam em um condomínio na rua Prudente de Moraes, em Ipanema, no Rio de Janeiro. No dia 6 de junho de 1986, a Denise tinha saído com seu namorado, eles foram até o cinema e depois ele a deixou na porta de casa e foi embora para sua casa. Porém, ela nunca entrou em casa. Segundo o porteiro do prédio, Ezequiel Luiz de Souza, ele teria visto 2 homens invadindo o local, ao mesmo tempo que ela entrava com o carro na garagem, e que um desses homens teria inclusive o feito de refém, apontando uma arma para ele durante 4 horas, enquanto o outro havia sequestrado a Denise. Segundo Ezequiel, o sequestrador foi embora do local, levando a Denise no carro dela, que era um Escort, e o outro teria dito para ele, teria ameaçado, dizendo que se ele falasse qualquer coisa do que tinha acontecido ali, ele seria morto. No dia seguinte, ele teria esperado o Gilmar Luiz de Sá, de 22 anos, que era um faxineiro que trabalhava no local. Depois disso, Ezequiel foi para Copacabana procurar um outro emprego, depois teria ido para casa, que ficava no Morro dos Prazeres. Chegando lá, ele se trocou, saiu para comprar alguma coisa em uma loja e quando voltou ele teria sido abordado pelos policiais, o prendendo pelo suposto sequestro da Denise. Porém, essa história parecia muito estranha, não só para os policiais, mas também para a família da Denise. O Ezequiel estava com alguns arranhões no rosto, que segundo ele tinham sido feitos pela mulher dele. Porém, naqueles dias, a mulher dele não estava com ele, eles tinham brigado, se separado, enfim, ele estava sozinho. Depois ele mudou a história, dizendo que quem tinha feito aquilo seria um gato. Por conta dessas marcas, o Ezequiel foi encaminhado até o IML para fazer ali os exames e ver do que eram aqueles machucados. Os exames constataram que realmente teriam sido feitos por uma mulher e que eram arranhões recentes. E durante esse processo que ele passou dentro do IML, ele inclusive tentou acabar com sua própria vida, se jogando do 5º andar do prédio. Ele teve algumas fraturas, ficou internado por um tempo, mas nada ocorreu. O carro da Denise foi encontrado em Maricá dias depois do sumiço. E segundo testemunhas, alguns vizinhos disseram ter escutado gritos e inclusive teriam dito que 4 homens estariam próximos a esse carro lá em Maricá. Os vizinhos que ouviram os gritos, eles disseram não ter descido por medo, eram mulheres, estavam no 1º andar e elas ficaram assustadas e preferiram não descer. Durante as buscas, a família principalmente pedia por qualquer notícia, se fosse em caso de sequestro, um valor para recompensa. Inclusive, a comunidade judaica do Rio de Janeiro organizou diversos ofícios, onde até mais de 250 fiéis rezavam, pedindo por qualquer informação sobre a Denise. Depois de 1 semana do sumiço, o principal suspeito era o Ezequiel. A polícia suspeitava que ele teria tentado abusar da Denise e com a recusa ele então teria matado. E que depois disso ele teria levado o carro até Maricá
onde teria deixado inclusive com a chave no painel, que poderia atraído esses 4 homens que seriam então ladrões, pegando ali as coisas que tivesse dentro do carro. Algumas pessoas foram inclusive interrogadas sobre Ezequiel, inclusive essa mulher, Angélica. Ela disse que até teria perguntado para ele sobre os arranhões que estavam no seu rosto e que ele disse realmente que foi um gato, mas que ela não acreditou em nada daquilo. Ela falou também que alguns dias antes do sumiço da Denise ele estava bem estranho, mas que ela não suspeitava de nada e que ela acreditava em tudo que ele dissesse. Segundo José Roberto, namorado da Denise, ele realmente estava com ela naquele dia e deixou a namorada na porta de casa. E ele viu quando Ezequiel trancou a porta e teria entrado logo atrás do carro dela, já negando então o fato de que Ezequiel teria dito sobre os homens que a abordaram antes mesmo dela entrar na garagem. Com 11 dias de sumiço, o faxineiro então, o Gilmar, apareceu na história, decidindo confessar. Segundo ele, naquele dia ele estava escondido no playground quando viu Ezequiel anunciando então o sequestro da Denise. A Denise então teria reagido e por conta disso Ezequiel teria dado um soco em seu ouvido, o que fez a garota ali desmaiar na hora. O Gilmar teria descido então e os dois teriam conversado. O Ezequiel disse que ele queria na verdade sequestrá-la para pedir cerca de 20 mil reais para a família. Ele ainda pediu inclusive para o Gilmar pegar uma corda para amarrar a garota e o Gilmar pegou dentro de uma lixeira uma camisa velha, rasgou para conseguir prender tanto as pernas quanto as mãos da Denise e colocá-la então no porta-malas do Escort, que era o carro dela na época. Eles andaram cerca de 20 minutos com o carro e tiraram a Denise de dentro do porta-malas, que ela estava meio zonza, colocaram ela no banco de trás do carro e, segundo Gilmar, naquele momento ela teria sido despida e abusada sexualmente pelo Ezequiel. Depois disso, o próprio Ezequiel teria arrastado para fora do carro, a levando para dentro do mato e teria voltado depois dizendo que teria a matado, apunhalando uma faca em seu peito. Depois disso, eles voltaram para Maricá, onde eles abandonaram o carro, pegaram o ônibus até a Praça Mauá, onde os dois se separaram, cada um pegando o ônibus para sua região. E o Gilmar desceu então na Central do Brasil e foi trabalhar às 6 horas da manhã. Tudo foi confirmado inclusive pelos policiais. Obviamente, de início, o Ezequiel negou a versão do Gilmar, dizendo que ele estava louco e que ele não tinha nenhum envolvimento na morte da Denise. O Gilmar, inclusive, disse para a polícia que sabia mais ou menos onde teria jogado o corpo dela e levou a polícia até lá. Quando a população ficou sabendo onde possivelmente estaria o corpo dela também, centenas de pessoas foram até o local, com carros, grupos de pessoas, enfim, era realmente muito maior do que a polícia esperava. Muita gente se mobilizou, muita gente procurou, passaram cerca de 6 horas procurando, até helicóptero tinha, mas nada foi encontrado. Depois daquele dia, um grupo de pessoas, inclusive, cercou Ezequiel e o Gilmar, pedindo para que eles fossem mortos, pedindo por pena de morte para os dois. Os moradores do prédio, a população, os moradores da cidade, muita gente realmente pedia por pena de morte e estavam completamente chocados, indignados e revoltados pelo fato dela ter sido morta pelo porteiro do prédio que deveria estar ali para protegê-la. Depois de tudo isso, depois de não encontrar o corpo, o Gilmar mudou a sua versão, dizendo que ele não tinha participado da ocultação do cadáver e que na verdade não sabia onde estava. Ele inclusive chegou a dizer que teria sido espancado pelos policiais e torturado para poder dar aquela versão. Ao mesmo tempo, o Ezequiel dizia ter sonhado com um campo e uma lagoa, e a polícia suspeitava que isso poderia ter algo a ver com o sumiço da Denise. Naquele ponto, qualquer coisa era uma possível pista e eles precisavam tentar de alguma forma. Eles inclusive encontraram um cadáver próximo a uma lagoa em Maricá, mas era o de um homem que já estava em um estado muito avançado de decomposição e até então não tinham nenhuma resposta sobre a Denise. Eram protestos feitos principalmente pedindo por uma resposta, pedindo por justiça. O pai da Mônica Granuso também liderou diversos protestos pelo fim da violência no Rio de Janeiro e sobre os erros das autoridades, sobre a onda daqueles crimes que estavam acontecendo no local. E o pai da Denise frequentemente era visto também cobrando o presidente, na época, sobre qualquer resposta do sumiço da sua filha. Invertendo toda a situação, Ezequiel resolveu confessar. Ele disse que, na verdade, quem teria feito tudo aquilo teria sido Gilmar, que teria atacado a Denise, a estrangulado, logo no hall dos elevadores. E que ele estava falando tudo aquilo naquele momento porque ele já estava com um remorso muito grande, estava arrependido de ter participado.
E segundo ele, não houve crime sexual ou esfaqueamento e que realmente ela teria sido morta somente dentro do prédio mesmo. Depois da confissão de Ezequiel, depois de 14 dias de buscas, a polícia chegou até o corpo de Denise, que foi encontrado em um terreno próximo a uma lagoa de Maricá. O corpo estava em um estado avançado de decomposição. Foi bem difícil identificar qualquer coisa ali naquele momento, como por exemplo o tipo da morte. Inclusive o corpo dela já estava até sem uma mão por conta disso. Então tudo que teria acontecido, tudo que teria ocorrido no dia do crime, a polícia já não tinha mais como ter tanta certeza. O corpo foi enviado inclusive para exames e demorou um pouco até que o laudo realmente fosse liberado. O enterro da Denise ocorreu no cemitério comunal israelita e teve a presença de cerca de 2.000 pessoas, entre políticos, parentes, curiosos e empresários. Muito se falava ainda sobre a pena de morte e também sobre um sujeito chamado Coronel Ivar, que era um síndico do outro prédio onde o Ezequiel trabalhava, e que ele teria indicado Ezequiel dando ótimas referências. Porém, o Ezequiel nesse outro prédio, ele só saiu de lá, ele foi demitido depois dele ter supostamente atacado 2 empregadas do local. Os moradores do prédio fizeram inclusive uma petição, um abaixo-assinado, para que ele fosse demitido do local. E isso nunca foi passado nas tais ótimas referências que ele deu. Com o andamento do caso, a juíza Nilza Bitas condenou o Ezequiel e o Gilmar à pena máxima de 30 anos em regime fechado pelo sequestro e pela morte da Denise. Os dois foram absolvidos da acusação de estupro, já que nunca foi possível comprovar se houve ou não. Mas, segundo a polícia, a versão do Gilmar é a que mais fazia sentido naquele momento e que realmente o Ezequiel teria abusado sexualmente dela, estrangulado e depois teria apunhalado uma faca. Dentro do fórum é dito também que o Gilmar teria ficado inconformado com o veredito e teria inclusive tentado agredir o Ezequiel. 2 anos depois da prisão, em 1988, estavam tendo diversos assassinatos em prisões do Rio de Janeiro por brigas de facções. E o Ezequiel foi uma dessas vítimas. Ele foi encontrado enforcado dentro da sua cela no complexo penitenciário Frei Caneca. Sobre o Gilmar, infelizmente eu não encontrei nenhuma informação sobre o que aconteceu com ele, se ele morreu, se ele está vivo, se ele cumpriu sua pena. A última informação sobre ele que eu encontrei é que durante essa onda de assassinatos das prisões, ele e outros criminosos, como por exemplo os criminosos do caso da Mônica Granuso, foram praticamente protegidos pelos policiais, já que muitas pessoas queriam matá-lo. E depois disso, nada mais foi falado sobre ele. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, foi um vídeo bem difícil para trazer. Eu realmente fucei todas as informações que tinha para trazer para vocês o mais completo possível e eu espero que vocês gostem. Se você também tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários também. E se você é novo aqui no canal, aproveita já, se inscreve, comenta o que você achou e segue nas redes sociais. Então é isso, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!